Tudo bom, galera? A gente está aqui com o time A para tentar mostrar para vocês as questões que a gente acha que o Enem vai apresentar, desenvolvendo um raciocínio interessante para vocês responderem algumas boas questões. Vem com a gente então numa questão legal que o Enem gosta de trabalhar, que é sobre relações de trabalho na história do Brasil. É importante citar que o Enem é uma prova que se julga cidadã, inclusiva, social. Então, nesse sentido, falar de questões ligadas às relações de trabalho é importante, tanto nos dias de hoje, quanto em outras etapas da história do Brasil, por exemplo, no Brasil colonial. Vamos fazer essa questão. No primeiro dos trechos, vocês estão vendo aí, que o autor é Sérgio Buarque de Holanda, importante clássico da história brasileira, num livro chamado Raízes do Brasil, onde ele diz: pode-se dizer que a presença do negro representou sempre fator obrigatório no desenvolvimento dos latifúndios coloniais. Os antigos moradores da terra foram, eventualmente, prestimosos colaboradores na indústria extrativa, na caça. Dificilmente se acomodavam, porém, ao trabalho acurado e metódico que exige a exploração dos canaviais. Sua tendência espontânea era para atividades menos sedentárias e que pudessem exercer-se sem regularidade forçada e sem vigilância e fiscalização de estranhos. O resultado eram incompreensões recíprocas que, de parte dos indígenas, assumiam quase sempre a forma de uma resistência obstinada, ainda quando silenciosa e passiva, às imposições da raça dominante. Repara agora o trecho número 2. Esse trecho é do Fernando Novaes, outro clássico da história brasileira, um livro também sobre a dinâmica do sistema colonial. Diz ele: a introdução do trabalho escravo africano não pode ser explicada pela inadaptação do indígena. Em vários momentos, a mão de obra indígena foi utilizada, mas a preferência pelo negro africano está relacionada com o tráfico negreiro. O tráfico de escravos era um importante setor colonial e proporcionava enormes lucros e acumulação de capital, principalmente por parte dos mercadores metropolitanos. Esses interesses dos mercadores levaram à substituição. Bom, você tem dois trechos, isso é bem característico da prova do Enem, por quê? Porque ele gosta muito de exigir de vocês, alunos, a parte da leitura, e uma leitura que, na verdade, é para você fazer lembrança de coisas discutidas em sala, ouvida, no senso cultural, vamos dizer assim, que você tem sobre a história do Brasil, mas para que você faça também comparações, análises desses textos. E é justamente nessa análise comparativa que a gente propõe que você preste atenção nesse enunciado. Uma leitura dessas duas justificativas divergentes demonstra que ambas, repare, uma leitura dessas duas justificativas divergentes demonstra que ambas, o que o Enem está querendo nessa questão de vocês é que vocês tentem comparar os trechos para ver se eles são concordantes, discordantes, complementares. Então vamos analisar alternativa por alternativa para ver o que você pensa. Uma leitura dessas justificativas divergentes demonstra que ambas minimizam os reais interesses mercantilistas lusitanos quanto ao trabalho escravo negro. B. Preocupam-se em legitimar as razões para a opção pelo negro africano nas lavouras cafeeiras brasileiras. C. Embora pareçam se contradizer, se complementam para explicar a preferência pelos africanos aos indígenas no Brasil colonial. D. Mostram-se explicações preconceituosas ao legitimarem a inferioridade, ora do ameríndio, ora do africano. E questiona a utilidade do trabalho do nativo americano, reconhecendo sua maior rebeldia ou seu menor valor de mercado quando comparado ao negro africano. Acho que uma leitura das alternativas, assim, já de cara, já te dá uma noção um pouquinho, aluno, qual alternativa você pode marcar. Mas é bom ir começando a tirar alternativa por alternativa, aqueles distratores, aquilo que você então tem que usar, tem que perceber para mostrar que a questão está errada. Na letra A, por exemplo, fala-se que minimizam os reais interesses mercantilistas lusitanos quanto ao trabalho escravo negro. Tá certo? Não, né? Principalmente pela palavra minimizam os interesses mercantilistas. Toda vez que numa prova de história você ouvir falar a palavra mercantilista, ela sugere acumulação de capital, ela sugere interesses capitalistas. Então, se você leu principalmente o trecho 2, que falava principalmente da questão da lucratividade do tráfico negreiro, a conclusão que você chega é que eles não minimizam os reais interesses mercantilistas. Nem mesmo um, mas o 2 com certeza não minimiza. A letra B. Preocupam-se em legitimar as razões para a opção pelo negro africano nas lavouras cafeeiras brasileiras. Você quase pensou nessa questão, mas está errada.
E aí, nessa alternativa, o que a gente percebe é que o Enem exigiria de vocês, então, um conhecimento histórico mesmo. Porque, na verdade, ali está falando em lavouras cafeeiras. E os dois trechos estão falando da relação entre indígenas e escravos negros africanos, o que é um debate muito típico do início do período colonial. Ou seja, ali era tempos do açúcar e não tempo do café. Café é produto brasileiro do século XIX, Brasil Império. Então a letra B é desmontada pela questão do tempo. A letra C fala que, embora elas pareçam se contradizer, elas se complementam, justamente para explicar a preferência pelos africanos em relação aos indígenas. Foi essa que você pensou? Então tá certo. Repara que o primeiro dos trechos, né, ele mostra para a gente, com o Sérgio Buarque de Holanda, que a importância, na verdade, dada ao trabalho negro africano é por uma, digamos, deficiência da mão de obra do indígena. Já o segundo trecho, ele fala da importância da lucratividade do tráfico negreiro. E fala, inclusive, que não tem nada a ver com a questão da inadaptação do indígena. Então, aparentemente, os trechos se chocam, mas, na verdade, os dois se complementam para poder explicar aquilo que a gente sabe que aconteceu na história do Brasil, de que o índio deixou de ser a mão de obra principal para ser o negro a mão de obra principal na história do Brasil. É isso. Então, ficamos com a C. Só que se vocês olharem, por exemplo, a letra D, que fala que mostram-se explicações, né, dispersas, explicações preconceituosas, repare, na verdade elas não são necessariamente preconceituosas. Elas estão tentando fundamentar, pelo menos no trecho 2, uma questão econômica. E a 1 também não é preconceituosa. O preconceito foi do colonizador, mas não dos autores dos trechos. Ok? E na letra A, não se questiona a utilidade desse trabalho do nativo americano, reconhecendo, na verdade, sua maior rebeldia. Mostra-se que ele é mais rebelde, mas no segundo trecho, a preferência pela explicação capitalista mostra a verdadeira razão. Bom, vocês entenderam o trecho, entenderam as ideias, entenderam o que o Enem quer enquanto estratégia, mas é importante a gente pensar rapidinho aqui como é que essa transição se deu. Então vem com a gente. Bom, para vocês entenderem então essa dinâmica das relações de trabalho no início do período colonial, vem com a gente aqui numa análise bem basiquinha. 1500, todo mundo sabe, início da colonização com a chegada dos portugueses ao Brasil. Não era o índio que estava aqui? Os 30 primeiros anos, que muita gente chama de período pré-colonial, é então um período da história brasileira em que a gente tem basicamente a exploração do pau-brasil, e nesse caso a relação de trabalho é basicamente com o indígena. E não são relações marcadas principalmente por atritos. Então a gente tem aqui o que muitos autores chamam simplesmente de escambo. Ou a gente poderia dizer que na verdade é um período de quê? Relações de trabalho amistosas. Com quem? Com o índio. Mas a partir de 1530, a coroa portuguesa começa a implementar aqui o sistema de capitanias hereditárias e também a indústria canavieira. Nesse sentido, é necessário que o índio seja mais explorado. E é óbvio que o índio não vai aceitar. Então a gente começa a ter aqui um período de escravidão indígena. Porque esse indígena não aceita justamente essa escravidão, ele vai revidar. Então o que a gente passa a ter? Conflitos. Deixamos de ter as relações amistosas. Como então os indígenas davam muito trabalho, e como a gente viu no trecho analisado por parte do Fernando Novaes, a mão de obra africana com o tráfico negreiro passou a ser lucrativa, isso devido às relações que os portugueses tinham com a África já. Mais ou menos da década de 50 para cá começam a chegar os primeiros tumbeiros, ou seja, os primeiros navios negreiros. Então, aos poucos, por essas razões e até outras mais, começa-se a predominar o chamado escravismo, ou seja, um sistema em que a escravidão negra africana predomina. Ok? É bom ter essa noção básica para responder essa questão que deve aparecer lá, ou outras mesmo, sobre as relações entre indígenas, negros e portugueses na história do Brasil colonial.